Fala pessoal, tudo certo? Turma, hoje vamos entrar um pouco mais dentro do assunto de regularização ambiental. No nosso último vídeo nós introduzimos sobre o módulo de regularização ambiental que recentemente foi introduzido no SICAR. E hoje a gente quer falar aqui sobre um dos instrumentos que o proprietário rural pode utilizar para fazer a regularização ambiental da sua propriedade, mais precisamente da reserva legal, que são as cotas de reserva ambiental, que também é de interesse do produtor que tem excedente de vegetação nativa dentro da sua propriedade. Então a gente tem pelo menos dois interessados aqui, tá? Aquele que precisa regularizar a reserva legal e aquele que tem excedente de vegetação nativa dentro da propriedade. Pessoal, então como que a gente pode definir as cotas de reserva ambiental? Então na legislação a gente vai verificar isso, que as cotas de reserva ambiental são definidas como títulos representativos de cobertura vegetal excedente em uma propriedade rural que pode ser utilizado para compensar a falta de reserva legal em outra propriedade de outra titularidade, ou seja, de outro proprietário. Tá? Então, é um documento que vai representar um tamanho ou uma cota de área com excedente de vegetação nativa dentro de uma determinada propriedade. Então, a propriedade ela pode ter ali a sua reserva legal, ela precisa ter a sua reserva legal, e aquela quantidade de área que for excedente à reserva legal, o proprietário pode solicitar aí a emissão das cotas de reserva ambiental. Então, para quem que é especialmente esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui é para pelo menos 3 atores dentro do nosso assunto do cadastro ambiental rural. Então, o primeiro deles é aquele que precisa regularizar a reserva legal e realizou o cadastro ambiental rural até 31 de dezembro de 2020 e deseja regularizar a sua reserva legal, a reserva legal da propriedade, optando pela compensação ambiental. E aí a gente precisa lembrar que a compensação ambiental ela tem diferentes instrumentos para ser alcançada, tá? Outra coisa que é com relação à data de 31 de dezembro de 2020. Então, para ter acesso a essa compensação ambiental, né, dentre outras modalidades para a regularização ambiental da propriedade rural, o produtor precisa ter realizado o CAR até 31 de dezembro de 2020, que é o limite aí para o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Então, pessoal, como que o proprietário ele pode realizar essa compensação ambiental? Ele tem as cotas de reserva ambiental, que é o que a gente vai falar hoje. Além disso, ele pode instituir aí parte da propriedade como servidão ambiental, ou ainda doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação. Há uma quarta opção também, que é quando o proprietário ele tem uma outra propriedade com excedente de vegetação nativa, e aí ele pode fazer o cadastro de uma área equivalente à reserva legal que ele precisa daquela primeira propriedade que tinha a falta da reserva legal. Então ele vai lá nessa segunda propriedade e faz o cadastro de uma área ali que está em excedente de vegetação nativa como reserva legal daquela primeira. Tá? Bom, então nosso assunto hoje, cotas de reserva ambiental. O outro agente aqui que vai também ter interesse com relação ao conteúdo desse vídeo é quem possui excedente em vegetação nativa. Então você é proprietário rural. Sua propriedade já tem a área suficiente para a reserva legal e, além disso, há um excedente ali com relação à vegetação nativa. Então, esse excedente pode ser utilizado para a emissão das cotas de reserva ambiental. A gente também quer indicar aqui esse vídeo, né, para você que é consultor rural e ambiental, que trabalha com o cadastro ambiental rural. Primeira pessoa que tem interesse com relação às cotas de reserva ambiental é aquele produtor que tem o excedente de vegetação nativa, ou seja, ele possui uma propriedade que apresenta excedente em áreas de vegetação nativa ou excedentes em recomposição de vegetação nativa. E esse daqui é um ponto importante, que quando mais à frente a gente vai fazer as definições aí com relação à cota de reserva ambiental e ela considera também as áreas que estão em recomposição, tá? Bom, se você possui esse excedente de vegetação nativa, você pode solicitar a emissão das cotas de reserva ambiental e então negociar, né, o arrendamento dessas áreas no mercado de cotas de reserva ambiental. O mercado ainda não está pronto para esse processo de negociação, tá? Ainda está em trâmite, principalmente lá dentro do SICAR, no módulo de regularização ambiental, onde há uma área, mas ainda não está pronto, não está habilitado para uso. Mas em breve, a gente espera aí que em breve esteja habilitado e já possa ser realizada esses processos, tanto o da solicitação da emissão das cotas de reserva ambiental, quanto o processo de negociação. Então, aí a gente tem dois casos, né, pessoal? Tem os casos dos imóveis com mais que 4 módulos fiscais e os casos dos imóveis com menos que 4 módulos fiscais. Então, imaginem o seguinte, uma área
com 20% de reserva legal, e ela está dentro de um bioma que exige aí pelo menos 20% de reserva legal. Ela possui 70% da área como área consolidada, tá? E 10% com área de vegetação nativa excedente. Ela tem um excedente de 10% dentro daquela área. Então esse é um caso em que o proprietário ele pode realizar então o pedido de emissão das cotas de reserva ambiental. Porém, existe também o caso dos proprietários com menos que 4 módulos fiscais e possuem reserva legal dentro da sua propriedade. Então, a lei fala que essa reserva legal ela poderá ser instituída como cota de reserva ambiental. Tá? Então, é um ponto bem interessante aqui que a gente precisa apontar para aqueles que são considerados como pequenos proprietários dentro do novo Código Florestal. Joia. Então, o que a lei fala? Cada cota de reserva ambiental equivale a 1 hectare. E esse 1 hectare ele tem que estar com vegetação nativa primária ou com vegetação nativa secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição. Tá? Além disso, podem ser também áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. Beleza? Bom, pessoal, áreas que são passíveis das cotas de reserva ambiental. Então, são pelo menos 4 tipos de áreas possíveis. São essas que têm um excedente de vegetação nativa. Podem ser também áreas localizadas no interior de unidades de conservação e áreas também sob regime de servidão ambiental. Além disso, há uma quarta área, que são as áreas que foram instituídas como reserva particular de patrimônio natural. E aqui cabe uma ressalva importante, que essas áreas não podem fazer sobreposição com as áreas de reserva legal. Tá? Então, são aqui as 4 possíveis áreas que a gente pode utilizar para a emissão das cotas de reserva ambiental. Bom, o outro interessado com relação às cotas de reserva ambiental é aquele que precisa regularizar a reserva legal da propriedade, ou seja, aquele que tem uma propriedade que apresente a necessidade de recomposição da reserva legal, tá? E aí ele pode, então, utilizar as cotas de reserva ambiental como instrumento para essa compensação. Tá? Então, é um segundo aqui interessado com relação às cotas de reserva ambiental. 2 legislações aqui são importantes da gente apontar. Logicamente, o novo Código Florestal, que vai instituir, então, aí a cota de reserva ambiental, e o Decreto 9.640 de 2018, que vai regulamentar, então, aí a cota de reserva ambiental quanto às atividades de emissão, de transferência e também de cancelamento de outras ações que podem estar sendo exercidas a partir das cotas de reserva ambiental. Lembrando que as cotas de reserva ambiental, antigamente, ou no antigo código, eram chamadas de cotas de reserva florestal, tá? Então agora, diante do novo Código Florestal, ela é nomeada como cota de reserva ambiental. Então as antigas cotas de reserva florestal agora são nomeadas como cotas de reserva ambiental. Qual o básico? O que o proprietário ele precisa para ter direito às cotas de reserva ambiental? Para que ele possa, basicamente, emitir as cotas de reserva ambiental. Então, ele precisa ter o imóvel cadastrado no Cadastro Ambiental Rural e também ter a reserva legal desse imóvel aprovada. Tá? Além disso, ele precisa, então, fazer o requerimento formalizado por meio do SICAR. Ainda não é possível, como eu falei, na data de hoje ainda não é possível lá no SICAR fazer esse requerimento, mas a gente espera que em breve já esteja habilitada essa opção. E após realizado o requerimento, ele vai aguardar então o laudo comprobatório emitido por meio do SICAR, por órgão estadual ou distrital, ou ainda por entidade credenciada ao Serviço Florestal Brasileiro. Então, ele faz o requerimento e então aguarda o laudo com relação a essa área que ele quer instituir aí como cota de reserva ambiental. Tá? Bom, além disso, há aquelas partes mais burocráticas, quais são as documentações que precisarão ser apresentadas. Então, a legislação aponta o seguinte: precisa da certidão atualizada da matrícula do imóvel, então isso aqui já nos mostra o quê? A necessidade da titulação do imóvel, que é expedida pelo Registro de Imóveis Competentes do município, a cédula de identidade do proprietário, quando for o caso de pessoa física, mas quando for o caso de pessoa jurídica, vai ser solicitado, então, o ato de designação do responsável. Outras documentações, o ITR, e aí precisa de uma certidão negativa com relação ao ITR, ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Vai ser necessário também aí a apresentação de um polígono com as informações geográficas do imóvel e da área vinculada, e isso tem que estar atrelado e de acordo também
com o que foi apresentado lá no Cadastro Ambiental Rural. Vai ser também solicitada as áreas vetorizadas das diferentes matrículas que estiverem compondo ali o imóvel. Se for o caso de uma área de servidão ambiental, que ela já foi instituída como servidão ambiental, é necessário também que comprove aí essa instituição de servidão ambiental dessa área. O mesmo vai acontecer com as áreas que foram instituídas como reserva de patrimônio particular natural. Reserva particular de patrimônio natural. E, logicamente, vai ter a necessidade de informar, né, o número do imóvel, da inscrição do imóvel no CAR, que vai comprovar, né, o cadastro ambiental rural. Então, o que é que a gente espera, pessoal, daqui para frente? É que as etapas de análise do cadastro, elas avancem, porque ainda são poucas as propriedades que foram cadastradas e também analisadas e, portanto, já pode-se passar para o processo de regularização ambiental, ou o módulo de regularização ambiental, tá? A gente espera que isso acelere, já que houve aí também a introdução da análise dinamizada, né, que vai acabar realizando aí a análise dos cadastros ambientais por lotes. Inclusive a gente falou sobre análise dinamizada aqui em um vídeo, vocês podem clicar aqui no card também. Uma outra coisa que a gente espera, logicamente, é que a opção da cota de reserva ambiental seja habilitada lá no módulo de regularização ambiental. Tá? É uma coisa que a gente está aguardando para que seja habilitada. Lá na legislação também já deixa claro que o Serviço Florestal Brasileiro, após fazer a emissão do identificador da cota de reserva ambiental, ele vai enviar, tá, esse identificador, provavelmente um número de identificação, para uma instituição de negociação, tá? Seja ela a Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias de âmbito nacional, ou ainda um sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Isso aqui está bem claro lá e tem um prazo, após a emissão da cota de reserva ambiental, de 30 dias para que esses identificadores eles sejam levados para essas instituições que vão ser apontadas por ele. Então, com base nisso, a gente também espera então, que o SICAR ele haja de alguma forma integrada com essas instituições financeiras. Também esperamos que haja aí uma variação com relação ao preço em função do bioma, localização, os custos de preservação. E, inclusive, isso a gente já consegue ver essas variações em algumas instituições, ou melhor dizendo, em algumas iniciativas com relação a esse processo de negociação das cotas de reserva ambiental, como é o caso da BV Rio, da Biofílica, que são algumas iniciativas que a gente já verifica com relação a esse processo, né, de negociação das cotas de reserva ambiental. Uma outra coisa que a gente espera é com relação a considerar a inclusão das cotas de reserva ambiental como modalidade elegível para o pagamento por serviços ambientais. Por quê? Porque na Lei 14.119 de 2021, que é a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, há lá, né, a cota de reserva ambiental sendo listada como modalidade para o pagamento de serviços ambientais. Tá? Então, para finalizar, o que a gente observa aí como gargalos com relação às cotas de reserva ambiental? Um deles é a titulação do imóvel. Então, há muitos produtores, há um número muito grande de produtores no país que não possui a devida titularidade do imóvel. Tá? Então, esse daí a gente imagina que seja um certo gargalo aí quanto ao processo de emissão das cotas. Além disso, a gente espera também aí um avanço, como a gente já apontou, com relação à análise dos cadastros, para que possa se avançar também para o módulo de regularização ambiental, bem como a gente espera um avanço também com relação à completa liberação da opção CRA, ou opção Cotas de Reserva Ambiental, lá no processo de regularização. Observamos também aí que possivelmente haverá uma dificuldade na emissão dos laudos comprobatórios que vão verificar e dar atestado com relação às áreas que estão sendo solicitadas para as cotas de reserva ambiental, porque a gente sabe que os órgãos estaduais do país eles não têm perna suficiente para ir às áreas que estão sendo solicitadas para as cotas de reserva ambiental e emitir esses laudos com certa ou desejada celeridade com relação ao processo. Mesma coisa que a gente espera com relação ao monitoramento, né? Mas a gente tem esperança que esses problemas vão ser contornados. Outro ponto importante é com relação aos custos associados no processo de emissão das cotas. Como a gente viu, existe todo um processo burocrático para essa emissão das cotas, que pode exigir aí conhecimento específico ou a consultoria, né, de terceiros.
Então há aí um custo atrelado a isso, bem como a manutenção dessas áreas de cota de reserva ambiental. Pessoal, então por fim, a gente precisa mais uma vez deixar claro isso, essas duas características que as cotas de reserva ambiental possuem. Por um lado, ela é uma alternativa para a regularização ambiental das propriedades rurais e pode tornar inclusive esse processo de regularização de uma forma mais barata. Por outro lado, ele também é um ativo, um produto, uma mercadoria, um bem que também gera renda para o proprietário rural, ao mesmo tempo também que incentiva a recuperação e preservação da vegetação nativa no nosso país. Show de bola? Turma, a gente se vê então aí no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!